Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Professora Maiana Zatz, a gente já falou bastante sobre testes genéticos aqui, mas a verdade é que esses testes estão cada vez mais detalhados, né? Então, hoje eu vou falar de riscos poligênicos. O que são riscos poligênicos? Os novos avanços nos testes genéticos. Então, só lembrando, os testes genéticos atuais, na sua grande maioria, eles detectam doenças raras causadas por uma mutação em um único gene. Entretanto, na maioria das nossas doenças, são causadas por alterações em vários genes, às vezes até 100 ou mais. Por exemplo, risco de ataques cardíacos, diabetes ou várias formas de câncer. Então, testes para averiguar esses riscos só estão começando a ficar disponíveis agora e são chamados de testes para riscos poligênicos. Então, eles avaliam a combinação de variantes herdadas dos pais e, portanto, podem apontar um risco não manifesto na história médica de nenhum dos pais isoladamente. Você soma variantes herdadas da mãe e do pai, e dependendo da combinação dessas variantes é que você vai ter ou não um risco aumentado ou diminuído. Mas é importante lembrar que o fato de um risco poligênico estar aumentado não significa que eu vou ter o problema, mas pode servir como um alerta positivo. Por exemplo, se eu tiver um risco aumentado para diabetes, eu poderia evitar ter diabetes se eu tiver uma dieta saudável, sem sobrepeso e com atividade física. E um risco aumentado para câncer de mama, por exemplo, sugere um controle mais periódico. Ou se você deve ou não tomar certas medicações. E um bom exemplo são as estatinas que estão sendo tomadas para baixar o colesterol. Então, um número gigantesco de pessoas toma estatina e sabemos que 95% das pessoas que não têm risco aumentado para um ataque cardíaco ou derrame não terão nenhum benefício pelo uso das estatinas, a não ser ver o nível de colesterol baixar no sangue. E se o teste poligênico mostrar que você tem um risco baixo de ataque cardíaco ou derrame, isso evitaria o uso desnecessário dessa droga ou de outras drogas que têm efeitos semelhantes, que além de cara, também têm efeitos colaterais. Algumas pessoas que tomam estatina podem desenvolver miopatias, ou seja, fraqueza muscular ou mesmo diabetes. Por outro lado, se você tiver um risco aumentado, além da estatina, isso poderá te incentivar a ter uma alimentação mais saudável e atividade física regular. Mas e os efeitos psicológicos de ter essas informações reveladas? Os pessimistas podem ficar ansiosos e achar que vão realmente desenvolver aquela patologia, se tiver um risco poligênico alto. E, por outro lado, aqueles com risco baixo podem ter uma sensação de segurança exagerada. Ainda não foram feitos esses estudos para saber exatamente qual seria o impacto. Por outro lado, será importante para convencer pessoas com baixo risco a suspender ou postergar intervenções cirúrgicas que, além do custo, estão sempre associadas a riscos imprevisíveis. E, finalmente, nós temos as preocupações com a nossa privacidade genômica. Já falei disso quando tivemos o escândalo da Cambridge Analytica, onde descobriu-se que a privacidade de milhões de usuários do Facebook havia sido invadida. As informações sobre nossos riscos poligênicos não podem, de nenhum modo, ser conhecidas pelas companhias de seguro-saúde, que poderão usá-las para aumentar a pólice ou mesmo negar uma cobertura. Mas uma outra pergunta importante é se os riscos poligênicos estimados para uma determinada população podem ser extrapolados para uma outra população, por exemplo, a nossa população. E a resposta é provavelmente não. Teremos que estimar esses riscos para a nossa população, principalmente se levarmos em conta a nossa enorme miscigenação. Mas nós já estamos planejando essa pesquisa. Em resumo, nós não podemos mudar nosso risco genético, mas podemos certamente mudar nosso estilo de vida para minimizar os riscos. E no futuro próximo poderemos monitorar até no smartphone nossas características genéticas, fisiológicas, ambientais e comportamentais. A professora Maiana Zatz, colunista da Rádio USP, conversou com Luísa Caires. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.